Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando a nossa ideia da nossa semana, né, de carreiras, vamos ao segundo vídeo, que é falando sobre alguns pontos, algumas dicas, né, algumas coisas para vocês ficarem atentos de como escolher uma carreira, né. Então eu sei que o público-alvo desse vídeo, a grande maioria das pessoas que vai ver esse vídeo são vestibulandos, né, como você que deve estar vendo esse vídeo agora, ou uma ou outra pessoa que já está na faculdade, ou então, sei lá, já está até formado, né, vai saber como vai espalhar esse vídeo por aí. E assim, antes de começar a falar do assunto propriamente dito, eu queria me apresentar. E por que me apresentar? Vocês já vão entender o porquê, né? Então, eu sou o Felipe, tá? E eu sou um nada. E por que é que eu tô falando que eu sou um nada, né? Porque esse vídeo aqui, ele é um vídeo extremamente importante pra mim, pelo menos eu acho que isso da carreira é muito importante, mas ao mesmo tempo a função desse vídeo não é contradizer ninguém com quem vocês tenham falado ou nenhum texto com que vocês tenham lido ou algo do tipo. Eu vou dar aqui uma série de informações e de coisas, de vivências minhas, e aí pode ser que isso vá de acordo ou vá contra alguma outra coisa que vocês tenham lido, ou sei lá, vocês falaram com alguma orientadora vocacional, não sei. A função aqui não é confrontar ninguém, tá? Então é dar mais uma fonte de informação, e aí com base nessa fonte adicional de informação que eu vou fornecer agora, vocês tomem as suas decisões, tá? Então é isso. Com base nisso, vamos falar do vídeo de hoje, tá? Se vocês me perguntassem assim, Felipe, na sua opinião, quais são as escolhas mais importantes da vida, assim, da vida toda? Eu falaria que são 3. A primeira escolha, carreira, que é o propósito desse vídeo. A segunda escolha, casamento, se casar ou não. E a terceira escolha, ter filho ou não. Pra mim, assim, na minha opinião, são as 3 escolhas mais importantes da vida. Qual que é o problema? Casamento e ter filhos, se você quiser, você joga lá pra frente. Com 30, 40 anos eu penso nisso. Carreira não. A carreira, a sociedade, do jeito que a gente é estabelecido, né, ela, entre aspas, né, força a gente a escolher uma carreira muito cedo, antes sequer da gente ter a nossa maioridade, né, nossos 18 anos. Então, cada vez mais, hoje em dia, você vê as escolas incentivando os jovens cada vez mais novos a já pensarem nisso da carreira. E aí quando a gente chega no ensino médio, né, com 15, 16, 17 anos, nossa, vira uma correria, um nervosismo, não sei o que eu quero da minha vida, não sei o que eu vou fazer. Realmente é bem complicado isso. É uma pena essa escolha tão importante ter que ser feita tão cedo. Mas já que não tem o que fazer, né, infelizmente não tem muito, né, vamos tentar aqui fornecer subsídios, fornecer recursos para vocês escolherem a melhor carreira possível para vocês, né? Tanto que o propósito desse canal sempre foi esse. O primeiro vídeo desse canal foi eu falando sobre o curso de Engenharia da Computação da Poli-USP. Por quê? Para pessoas que queiram o curso de Engenharia da Computação. É claro que com o tempo, né, eu fui identificando, através de vocês me falando, essa demanda por vídeos mais gerais de engenharia. E eu tento trazer coisas mais gerais aqui. Mas assim, o propósito desse canal é sim ajudar vocês, né, na escolha da carreira. Ou então na escolha da faculdade, fornecendo vários assim, conhecimentos, vários assuntos relacionados a isso. Então esse que é o propósito assim, do canal, né? Eu espero estar conseguindo ajudar em alguma coisa. Vamos então partir do problema atual. Qual que é o problema? E isso eu falo problema com vocês com base na minha irmã, que tem a idade de vocês, e nas amigas delas. Eu vejo que hoje em dia isso não tudo bem, hoje em dia, mas isso não é exclusivo da geração atual. Mas assim, quando o jovem chega no ensino médio e ele tem que escolher a sua carreira, né, muito se pergunta, e aí, o que é que você gosta? Mas assim, perguntar o que você gosta é uma pergunta muito ampla. Porque, gente, dificilmente, raríssimas exceções, você vai gostar só de uma carreira. Você vai gostar de uma porrada de carreiras, assim, muitas carreiras. Então, no vídeo que eu soltei no começo da semana, para quem viu, né, eu falava que eu estava em dúvida entre ciência da computação e professor de matemática. Mas antes disso, antes de estabelecer essas duas, eu estava em dúvida entre outras profissões também, que eu fui cortando elas, né. Então, assim, o jovem, ele gosta de um monte de profissões.
Não só o jovem, o formando também. Então eu falei, eu, por exemplo, eu acho a profissão psicologia, né, o psicólogo, então quem estuda psicologia, uma profissão muito legal. Não dá pra mim, mas eu acho muito legal. Então assim, você perguntar pra uma pessoa que profissão, que carreira você quer, que profissão você gosta, ela vai falar um monte. Então assim, eu acho que a pergunta que deveria ser feita é: que profissão ou carreira você gosta mais? A gente tem que induzir, né, o jovem a pensar o que ele quer mais. Porque querer, ele pode querer um monte de coisa, mas querer mais, ele vai ter que escolher pelo menos vai ter que escolher uma ou no máximo assim duas, talvez em casos raríssimos três, por ele ficar em dúvida entre essas duas ou essas três, né? E escolher realmente o que ele quer mais. Então é importante para vocês saber, peraí, o que é que eu quero mais? Isso é uma pergunta difícil, não é fácil de se responder, tá? Então segurem aí essa pergunta, né? O que é que eu quero mais? E agora eu vou fazer com vocês o seguinte: eu vou pegar todas as carreiras existentes no mundo, uau, e vou separar, né, nas três grandes áreas do conhecimento. Vocês conhecem essas três grandes áreas do conhecimento? São bem simples. Humanas, exatas e biológicas. Tá? E assim, esse é um ponto de partida muito bom, porque para quem está no ensino médio, né, quando você fala em humanas, exatas e biológicas, você consegue estabelecer relações com as disciplinas do ensino médio. Então, por exemplo, humanas, português, história, geografia. Exatas, matemática, tá? Física. Alguns falam química. Química é um pouco polêmico se é exatas ou é biológicas. Eu, particularmente, considero mais biológicas, mas tudo bem, pode considerar exatas. Biologia. Biológicas, biologia. Então, assim, é muito fácil para vocês, né, que estão no ensino médio, relacionar as grandes áreas do conhecimento com as matérias do ensino médio. Então, assim, pessoas que optam por carreiras de exatas, em geral, são pessoas que, no colégio, gostam de matemática. Pessoas que optam por a carreira de humanas são pessoas que no colégio gostam de português, gostam de história, gostam de geografia. E pessoas que optam pela área de biológicas são pessoas que no colégio gostam de biologia. É muito comum isso, assim, a enorme maioria dos casos é isso. Você fala pra pessoa, ela fala assim, no colégio eu gostava dessa matéria, então foi por essa área. Então, assim, esse é um ponto de partida, né, você ver que matéria do ensino médio você gosta mais e relacionar com as grandes áreas do conhecimento. Mas agora eu quero dar para vocês aqui uma definição minha, tá? Definição Felipe, do que seriam essas três grandes áreas do conhecimento. E assim, gente, essa definição ela não está 100% correta, mas eu acho que é uma definição muito boa, porque ela é uma definição assim, povão, sabe? Definição que não é chique, com muitas palavras rebuscadas, é uma definição assim bem pontual, se eu posso falar assim. Então vamos definir aqui exatas, humanas e biológicas. Qual que seria a definição de exatas? Exatas são carreiras que vão estudar, trabalhar com coisas estas que não estão vivas, tá? Então, por exemplo, qual que é o curso que vocês devem se lembrar de exatas? Engenharia. A engenharia, ela vai trabalhar com coisas. Então, engenharia civil, prédios. Engenharia naval, navios. Engenharia computação, computadores. Só que essas coisas que as carreiras exatas estudam, elas podem ser coisas assim físicas, palpáveis, como deu o caso da engenharia, como podem ser coisas abstratas. Então, por exemplo, a matemática e a física, que estudam leis matemáticas e leis físicas, respectivamente. Não é algo palpável, mas são coisas também. Então, são coisas físicas e coisas abstratas. Então, assim, carreiras da área de exatas estudam coisas. Carreiras da área de humanas, eu gosto de falar que elas estudam o ser humano, humanas. Só que estudam o ser humano não de uma maneira física, mas de uma maneira abstrata, psicológica, mental. Então, assim, vamos pegar alguns cursos de humanas aqui. Letras, vai estudar a linguagem humana. Psicologia, vai estudar a mente humana. Sociologia, vai estudar como seres humanos se relacionam em uma sociedade. Então, assim, cursos da área de humanas são cursos que
estudam o ser humano de uma maneira mais abstrata, tá bom? E aí temos os cursos da área de biológicas, que são cursos que estudam os seres vivos, podendo ser o ser humano, e aí temos os cursos da área de saúde, como por exemplo, odontologia, farmácia, medicina, fisioterapia, como outros cursos que estudam outros seres vivos que não o ser humano, como por exemplo, medicina veterinária, biologia, tá? Então tem essa divisão aqui nas áreas biológicas. Então, e aí, gostaram da definição que eu dei? Se vocês quiserem uma definição assim, bem resumida, vamos lá, definição resumida. Cursos da área de humanas, lê muito, escreve muito. Para mim não daria certo, eu não sou bom em escrever muito. Cursos da área de exatas, números, cálculos. Cursos da área de biológicas, biologia, né, estudar seres vivos, e química. Por isso que eu falo que química, né, eu acho um pouco biológicas, porque, por exemplo, o curso de farmácia tem a parte de bioquímica. O curso de engenharia biomédica, o curso de ciências biomédicas tem bastante forte a parte de química, de estudar moléculas. Então, sei lá, cursos da área de biológicas seriam seres vivos e moléculas. Mais ou menos assim, para vocês entenderem, tá? Então, essa era o que eu queria, assim, estabelecer das 3 grandes áreas aqui. Então, gente, o mais importante que vocês têm que fazer é escolher que grande área vocês querem. Isso é o ponto de partida. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa falando assim, eu tô em dúvida entre, sei lá, jornalismo, matemática, relações internacionais e odontologia. Eu falo, caramba, a pessoa tá em dúvida entre as 3 grandes áreas. Ferrou. Porque é bem mais difícil, né? Agora, quando a pessoa já sabe a área que ela quer, a grande área, e está em dúvida entre carreiras, então, por exemplo, eu sabia, eu queria exatas, só que eu estava em dúvida entre matemática, professor de matemática, e ciência da computação. Então, assim, é mais fácil já. Então, o primeiro ponto é definir qual grande área que você quer. E eu imagino que, assim, a grande maioria que está vendo esse vídeo, que quer engenharia, já sabe, quero exatas. Provavelmente gosta de matemática no ensino médio. Então, assim, isso é muito bom. E aí, feito isso, né, vocês descem na hierarquia que eu dei. Então, por exemplo, exatas, vocês podem separar em coisas físicas, engenharia, e coisas abstratas, matemática e física, né? Em biológicas, vocês podem separar em área da saúde e estudar outros seres vivos, né? Ou então estudar mais a parte das moléculas. Assim, existem várias subdivisões, nenhuma delas é formal, reconhecida nacionalmente, mas assim, você consegue meio que montar algumas subdivisões. Eu tenho mais dificuldade em montar em humanas, tanto que eu não falei nenhuma subdivisão na área de humanas, porque realmente eu não parei para pensar nisso ainda. Pode ser que no futuro eu consiga montar alguma coisa, ou então que algum de vocês já tenha pensado em alguma subdivisão aí. Se quiser falar nos comentários, fique à vontade também para falar. Mas assim, a ideia é, você vai do alto nível, né, que seriam essas 3 grandes áreas do conhecimento, e vai descendo até chegar na carreira que você quer. E aí, é claro, vocês que chegaram na carreira em engenharia, tem que descer um pouquinho mais, né? Agora vamos escolher qual que é a engenharia que vocês querem. E aí, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre as engenharias em específico, eu vou tentar trazer um pouco disso, bater um papo com vocês na muito provável mini feira, os profissões que eu quero fazer. Vou tentar trazer um pouco dessa informação. Mas para os outros que não querem engenharia, temos aí uma série de informações sobre isso, tá bom? Coisas que eu não falei aqui no vídeo e que eu não vou abordar porque assim, é muito complicado de se falar, mas eu vou mencionar aqui. Não vou abordar de uma maneira mais enfática, eu vou só dar uns pontos aqui, tá? Primeiro ponto, dinheiro. Então assim, muitos de vocês ficam preocupados com a questão do dinheiro. Quanto que eu vou ganhar? Eu vou conseguir ter uma vida boa e por aí vai. Gente, dinheiro é muito complicado de se falar, claro. E eu acho que assim, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que analisar 2 coisas. Primeira coisa, olha, toda profissão pode ganhar muito bem e pode ganhar muito mal. Então vamos pegar uma profissão que ganha mal, infelizmente? Professor. A pessoa formada em pedagogia, que vira professor de educação infantil ou de fundamental 1, infelizmente é uma carreira que paga pouco. Esse é o padrão, pagar mal. Só que, se você for professor daquelas escolas top de linha, onde a mensalidade é 5, 10 mil reais, você vai ganhar muito bem. Você vai ganhar melhor até do que algumas pessoas, por exemplo, formadas em engenharia.
que é uma carreira que existe essa fama, né, de ganhar melhor. Então, assim, existe toda uma fama, todo um estereótipo de carreiras que ganham bem e de carreiras que ganham mal. Mas o importante é assim, para pessoas muito competentes, elas conseguem sim ganhar bem, né, em inúmeras carreiras diferentes. Então, ficar com esse estereótipo de eu vou fazer tal carreira porque ela ganha bem, se eu fizer outra carreira eu vou ganhar mal, não é bem assim o caminho. É claro que carreiras onde o estereótipo é você ganhar bem, é muito mais provável que você já comece ganhando bem. Outras carreiras não. Outras carreiras que você tem esse estereótipo de ganhar mal, né? Infelizmente tem sim essa questão de você recém-formado ganhar mal. E aí entra o segundo ponto que eu queria falar, que é o seguinte. Isso é um ponto bastante complicado. Eu já comentei lá no começo do canal, em um outro vídeo que eu fiz, que é o seguinte. Quando você escolhe uma carreira, você tem que ter bastante cuidado em entender o seguinte. Você atualmente, a grande maioria, a enorme maioria que está vendo esse vídeo, mora com seus pais e é bancado pelos seus pais. Então, os seus pais têm alguma profissão deles que fornece alguma renda e essa renda sustenta a família. Vocês, recém-formados, existe uma tendência, tudo bem que hoje em dia essa tendência é um pouco mais tardia, mas em algum momento vocês terão que se mudar de casa. A grande maioria vai morar longe de casa, longe da casa dos pais. E aí a questão é a seguinte, essa renda que você vai ter, ela pode ser maior, igual ou menor que a renda que seus pais têm em casa. Logo, você pode ter um estilo de vida melhor, igual ou pior. E o problema é esse estilo de vida pior. Muita gente recém-formada tem um choque, porque ela fala, caramba, com isso que eu vou ganhar, eu não consigo manter o estilo de vida que eu tenho morando com os meus pais bancando. E isso é uma coisa muito complicada. Então, tem que se ter cuidado com isso, com essa questão financeira. Isso tem que ser analisado com muita calma. Não é um videozinho meu que vai resolver isso, tá? Segundo ponto que eu queria falar, mercado financeiro, mercado de trabalho, que muita gente pergunta. Gente, eu tenho muito medo de falar com vocês do mercado de trabalho. Por que medo, Felipe? Porque vocês que estão vendo esse vídeo, a grande maioria, está no ensino médio. Vocês vão se formar daqui a 4, 5 anos. Gente, daqui a 4 ou 5 anos, o mercado de trabalho pode sim mudar. Então pode ser que eu fale aqui para você, falar, olha, o mercado de trabalho de mecânica, que é uma área que eu nem tenho muito conhecimento assim, tá ótimo, vai lá, vai firme. Aí você se forma e passados 5 anos o mercado ficou horrível. Aí você vai falar assim, caramba, o Felipe mentiu para mim. Não é que eu menti, é que eu posso falar assim, o mercado atual tá ótimo, mas daqui a 5 anos vai saber. Então, um exemplo que eu gosto de dar, quando eu entrei na Poli, o mercado de engenharia civil estava bombando, estava muito bom. O que aconteceu no meio da minha graduação? Operação Lava Jato, sem entrar em mérito político, um monte de empreiteiras demitiu um monte de gente, e esses engenheiros civis muito bem qualificados foram tomando várias vagas. Resumo, muita gente recém-formada da Poli desempregada em engenharia civil. Então, assim, isso de perguntar sobre o mercado de trabalho, gente, é muito complicado. Eu não me sinto à vontade. A única coisa que eu me sinto à vontade de falar é computação. Porque computação, gente, eu não imagino nenhum cenário onde computação, o mercado vai ficar ruim. Só tende a aumentar. Então, assim, para computação eu falo, ainda falo com uma certa, assim, vontade. Agora, outras carreiras, eu não me sinto à vontade de falar. E, assim, tome muito cuidado quando você for escolher uma carreira pura e exclusivamente pela questão do mercado de trabalho, porque isso pode sim mudar. Então, assim, é legal se basear pelo mercado de trabalho? Até é legal, mas não se baseie apenas por isso. Muito cuidado com isso. Então, resumindo, cuidado com a questão do dinheiro e do mercado de trabalho, tá? Por isso que eu não falei, tudo bem que eu acabei falando bastante sobre isso no vídeo, mas não era o propósito do vídeo, o foco ser esses dois pontos, tá? Dito isso, vamos finalizar aqui que tá ficando grande o vídeo. O que é que eu acho importante? Você escolheu a sua carreira. Você está em dúvida entre 2 carreiras, entre 3 carreiras. Gente, procure informação.
E quando eu falo procure informação, não é pura e exclusivamente vendo vídeo no YouTube, como vocês estão vendo esse, lendo na internet, falando com pessoas. Então, por exemplo, aqui no canal vocês conseguem falar comigo, a gente troca mensagens. Esse diálogo com pessoas da área, seja alunos da graduação, seja formados, seja professores da área, professores do curso, desculpa, é muito importante. Então, usem e abusem disso. Aproveitem que esse ano especificamente, todas as feiras de profissões das faculdades, seja a USP as profissões, Unesp as profissões, Unicamp as profissões e por aí vai, essas feiras elas aconteceram esse ano em caráter online. Então aproveitem isso. Vocês estão vendo esse vídeo, tem internet, imagino eu. Então aproveitem e participem dessas feiras, falem com pessoas da área. Gente, esse diálogo com pessoas da área é absurdamente importante. Infelizmente, quando eu estava na minha época de ensino médio, eu não conhecia isso, mas hoje em dia eu só falo o quão importante é isso. E eu tenho muito prazer de todos os anos poder participar desses eventos, né? Poder auxiliar vocês com isso. Então, assim, isso de vocês correrem atrás de informação das carreiras, falando com pessoas, gente, isso é fundamental. E assim, ainda ressalto isso, tá? Muito cuidado em falar pura e exclusivamente com professores. Falem também com alunos, porque os alunos, ou então formados, porque eles sentiram na pele como é o curso, né? Então, sei lá, não é que isso vai acontecer, mas o professor pode falar assim, o curso é tranquilo, você leva numa boa, nossas matérias são fáceis, enquanto isso o aluno tá lá, não, é muito difícil. Então assim, cuidado com isso. Se puder falar com alunos, seja alunos da faculdade ou então formados e com professores, aí é perfeito, porque você vai ter a visão dos dois lados. Eu acho isso muito bom. Então assim, procurem as informações e mais uma vez fazendo ganchinho, né? Quem sabe estaremos aí no finalzinho do mês de agosto com a nossa mini feira e eu podendo bater um papo com vocês que se interessarem, né? Espero que a gente consiga bater um papo e se divertir, né, na medida do possível. Mas era isso, gente. O vídeo ficou longo, mas eu estou satisfeito. Eu falei bastante coisa que eu queria falar aqui, tá? Se ficarem com mais alguma dúvida, perguntem aí, vamos conversar, vamos trocar mensagem nos comentários, porque esse vídeo vai ficar aí. Vai saber quem vai ver esse vídeo daqui a 1, 2, 3 anos, né? Então, vamos deixar bastante informação aqui pro pessoal que vier depois, né? Então era isso, se cuidem, um ótimo dia para vocês, até o nosso próximo vídeo.